Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3 que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito crente tem entendido essa palavra de maneira muito equivocada. E não se esqueça de deixar seu like, de assinar o canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de compartilhar com seus amigos. Segue a gente também lá no Instagram, é o Coração em Chamas.org. Na parte B do versículo 6 de 2 Coríntios 2, a Bíblia diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando fala a parte B, a gente está falando da segunda parte de um versículo. E nessa segunda parte, que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, muito crente acredita que Deus está falando que se você ler muita Bíblia sem o Espírito Santo, isso vai gerar morte. É óbvio que se você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, sem buscar o Espírito Santo, isso vai gerar morte. Não só na leitura da Bíblia. Tudo que você faça, que você não busque o Espírito Santo, vai gerar morte. Pode ser um levita no altar que esteja adorando, se ele não estiver adorando a Deus, se ele estiver buscando glória própria, isso vai gerar morte dentro dele. Mas não era sobre estudar a Bíblia que Paulo estava falando quando ele se referiu sobre a letra mata. Então, sobre o que Paulo estava falando, existe um ditado que fala: um texto sem contexto é um pretexto. Por isso que em qualquer versículo bíblico você não pode simplesmente pegá-lo isolado. Você tem que entender o que é que foi falado antes e o que é que foi falado depois. Como por exemplo, eu lembro de uma eleição que um dos partidos pegou o trecho de um vídeo de um candidato presidenciável em que ele falava: eu sou contra o aumento do salário mínimo para R$900. E esse partido, ele veiculou isso amplamente, as pessoas ficaram revoltadas porque havia todo um trabalho para se aumentar o salário mínimo para R$900. Porém, esse mesmo político, ele depois passou o vídeo correto, mostrando o texto antes e o texto depois do que foi falado. E o que ele falava no texto era: eu sou contra o aumento do salário mínimo para R$900, porque eu acho pouco. Por mim subiria para R$1.000, R$1.100, R$1.200. Por isso que nós temos que entender o contexto. Só de você ler o próprio versículo de 2 Coríntios 3, no caso o versículo 6, você já vai ver que tem alguma coisa diferente. Ele fala: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que aliança é essa que Paulo estava falando? Você tem a resposta exatamente nos versículos anteriores que Paulo escreve. Vamos ler a partir do versículo 2 de 2 Coríntios 3, que diz: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nossos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Guarde a parte que Paulo fala, não escrita em pedras. A aliança que Paulo se refere no versículo 6 é a nova aliança que é com Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus na ceia, ele tomou o cálice e falou: bebei, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E por isso, quando Paulo fala sobre tábuas de pedras, ele está falando exatamente das leis de Moisés, que representavam a antiga aliança antes de Jesus. E se você ainda ficou com alguma dúvida, eu vou ler os 2 versículos posteriores para que você entenda que essa letra era exatamente a lei de Moisés. Eu vou ler o próprio versículo 6 até o versículo 8, que diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, por favor, aprenda isso. Essa passagem de 2 Coríntios 3, no versículo 6, que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ela não está falando em hipótese alguma que a gente não deve estudar a Bíblia. Muito pelo contrário, o próprio Senhor Jesus, ele fala que nós devemos estudar a Bíblia. Quando ele fala lá em João 17, no versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus fala que a Bíblia é a verdade. E lá em João 8:32, ele ainda fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você precisa conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. E essa palavra, ela vai te libertar. Como é que Jesus não quer que você leia e conheça e se aprofunde na Bíblia, que é a palavra de Deus, se ele mesmo diz: examinai a Escritura, porque julgueis ter nela a vida eterna, que são elas mesmas que testificam de mim. Então comece hoje a estudar a palavra de Deus, mas busque isso na presença do Espírito Santo. Jesus te abençoe.